Testemunhas de Jeová. Hoje nós vamos falar sobre esse grupo que é tão conhecido, né? Eles passam aí nas casas, gostam de passar no domingo, sábado, tocar campainha, e você fala assim, quem é? Aí a pessoa fala assim, você gostaria de estudar a Bíblia com a gente? E eles te seguram ali no portão, tentando trazer ensinamentos que dizem ser bíblicos. Mas hoje eu quero te dar 6 motivos do porquê eles são considerados seitas, né? É uma seita. Será que alguém que é testemunho de Jeová que esteja me assistindo vai concordar, né? De dizer que é seita? Acho que não, né? Ninguém talvez gostaria de assumir isso. Mas, diante de dezenas de estudos e evidências, a gente consegue comprovar que é uma seita. E por que é uma seita, né? Vou falar isso. Mas antes, eu gosto de iniciar pelo início, contando a história, um pouco da história, né? De como surgiu, de onde é que veio, pra gente se situar. Eu mesmo gosto muito de história. Então bora lá. Os Testemunhos de Jeová, eles surgem ali com um homem chamado Charles Taze Russell. Nasceu nos Estados Unidos, na Pensilvânia, em 1854. Os seus pais eram da igreja presbiteriana, era uma família abastada financeiramente, eles viviam bem e ele foi instruído ali já desde cedo no conhecimento bíblico e na igreja. A sua mãe morre, ele ainda é jovem, e então ele continua com seu pai. O seu pai ele tem um negócio próspero e ele, Russell, Charles, né? Ele continua ali com seu pai, trabalhando e tal, né? Ele cresce ali nesse contexto. E aí, com 18 anos, ele estava um pouco assim, sentindo algumas dificuldades com alguns ensinos da igreja. E ele escuta uma mensagem da igreja adventista, tem um contato com a igreja adventista, acha interessante, mas ele não se torna adventista, mas ele diz que os adventistas ajudaram ele a perceber alguns erros bíblicos, né? Então ele monta um grupo de estudos, o nome é Grupo de Estudos dos Estudantes da Bíblia, junto com seu pai e outras pessoas, onde eles vão falar assim, não, nós vamos nos dedicar ao estudo da Bíblia e vamos aqui aprender juntos. Só que nesse afã, eles aprendendo, eles começaram a dar as próprias interpretações para os textos. Eles não queriam voltar-se a teóricos, a teólogos, a pessoas que também estudam. Eles falaram, não, nós aqui vamos dar a interpretação. E eles começaram a dar a interpretação que eles achavam melhor ali do ponto de vista deles, né? Começou assim. E aí, em 1881, mais precisamente 16 de fevereiro de 1881, ele funda a Sociedade Torre de Vigia de Tratados de Sião. O grupo cresce e aí eles continuam nesse foco de estudo bíblico. E aí, com esse aumento, né, ele agora passa a ser chamado de pastor, é um líder, né, daquela sociedade. Em 1896, ele aumenta e talvez modifica um pouco o nome para Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados e continua nessa perspectiva de estudos e o grupo vai crescendo. Em 1916, Charles morre. E aí começa a haver alguns que querem assumir o posto de presidência, né, dessa sociedade. E aí quem se destaca é Joseph Rutherford. Em 1917, ele assume a presidência e há umas controvérsias, brigas entre eles, né, por conta disso daí, mas esse Joseph, ele assume a liderança lá. E esse grupo ele vai crescendo. E aí também nesse período, então, eles decidem colocar o nome que tem até hoje, que a gente conhece, que é os Testemunhos de Jeová. Isso baseado nos estudos e eles compreenderam ser a melhor maneira de serem tratados para se diferenciar de outros que estudavam a Bíblia. Então eles queriam que as outras pessoas entendessem que eles eram um grupo diferente, né? Então, os Testemunhas de Jeová. Eles têm algumas características interessantes, as características diferenciadas que a gente pode ver. Primeiro, eles não comemoram o Natal.
Eles entendem que comemorar o Natal é uma coisa pagã, bem como aniversários, né? E esses tipos de festa que para a maioria das pessoas é tranquilo, eles não concordam com isso, entendem que isso é errado e eles não comemoram. Eles também não fazem transfusão de sangue, por mais que esteja até morrendo, nem doam e nem recebem sangue. Eles têm essa convicção muito certa aí na mente deles. Também eles não se alistam no exército, né? Eles entendem que a guerra é do Senhor, então eles não se envolvem em guerras e tal. Esse grupo é um grupo que cresceu muito no mundo todo. É um grupo que está espalhado aí por 240 países, com 900 mil, né, cerca de 900 mil seguidores, né, testemunhas de Jeová, espalhados aí por todo o mundo. E por que eles são considerados seita, né? Tem várias razões. Então, primeiro que eles desenvolveram uma tradução da Bíblia para eles, que é a tradução do Novo Mundo. E essa tradução ela é interessante porque só o grupo Testemunhas de Jeová usam essa tradução e aceitam essa tradução. Porque a tradução da Bíblia, de um modo geral, pelas igrejas, pelas denominações e tal, é vastamente usada, a mesma Bíblia. E essa Bíblia, que a maioria e a grande maioria dos cristãos utilizam, vem de traduções sérias, de um trabalho aí que envolve dezenas de profissionais e pessoas envolvidas na teologia. Mas os Testemunhos de Jeová, eles fizeram essa Bíblia porque eles precisavam de uma Bíblia para encaixar naquilo que os seus líderes entendiam como o correto, né? Como Joseph Rutherford considerava correto, o próprio líder, né, Charles, que fez suas interpretações, escrevia em diários, então eles precisavam de ter ali uma maneira de ter uma Bíblia que eles conseguissem descansar, dizendo, olha, isso aqui é verdadeiro. Então eles criaram isso daí, e já é uma coisa complicada, né? Então esse é o primeiro fato aí que deve ser levado em consideração. Segundo, por que é considerado seita? Porque eles dizem que Jesus não é Deus. Apesar da vastos livros, principalmente o Evangelho de João, que vai falar tanto sobre a divindade de Cristo. Hebreus também vai falar sobre a superioridade de Cristo e os livros por aí afora. Mas eles falam que Jesus não é Deus, que Jesus é Miguel, é o anjo Miguel, o arcanjo Miguel. E aí por isso que é considerado seita, né? Por essa falta de compreensão da divindade de Jesus. Da mesma forma, eles não creem, né, na Trindade. Então, apesar também eles falam, mas o nome Trindade não aparece na Bíblia. Realmente não aparece. Mas aparece o Deus Trino, né? Facilmente encontrado, por exemplo, Mateus 28:19, vai falar sobre esse Deus Trino, mas eles vão negar isso daí. Eles também negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Então, eles não vão ter essa mesma visão que a gente, a partir da palavra de Deus, compreende. Então, eles vão dizer que o Espírito Santo não é divino, né? Não é Deus. Uma outra coisa que eles vão negar, né, é também a questão do inferno. Eles vão dizer que o inferno não existe. E isso a gente vê que não tem respaldo na Bíblia, mas provavelmente na Bíblia que eles fizeram deve ter alguma coisa lá, né? Porque Jesus, que eles também negam ser Deus, né? Jesus é o que mais fala sobre o inferno, sobre uma condenação eterna, sobre essa questão. Jesus fala abundantemente, mas eles negam e falam, olha, isso aí não existe, né? E uma coisa que eles eram muito forte na doutrina deles, mas depois eles mudaram, e essa é a nossa última característica de uma seita. Seita é o seguinte, seita, eles têm uma doutrina muito séria, que eles abraçam e falam, olha, isso aqui é a verdade, porque doutrina é o seguinte, gente, doutrina é algo que não pode ser mudado, tá estabelecido. Então, eles tinham uma doutrina, que eu vou falar pra vocês qual é, mas depois de alguns anos eles mudaram. Então, fica esperto. Toda seita, ela muda a doutrina. Doutrina criada por eles mesmos, né? Porque como é criada pelo ser humano, não se sustenta.
Qual era a doutrina? A interpretação acerca dos 144 mil, ditos lá no livro de Apocalipse. E aí eles diziam o seguinte: só 144 mil serão salvos. Mas os testemunhos de Jeová, eles foram crescendo. Veja, hoje no mundo todo tem uma estimativa de 900 mil testemunhos de Jeová. Então já passou, né? Só seriam salvos 144 mil. E aí, como lidar com isso? O número de adeptos dessa religião cresceu muito. E aí, como lidar com isso, né? Dentre eles, só 144 mil é que iriam ser salvos. Aí eles mudaram a doutrina. Falou, não, todos vão ser salvos. Mas 144 mil é que vão governar no reino de Cristo. Então eles fizeram isso daí. Aí você fala, mas eles acham que Jesus não é Deus, mas vai governar? É porque eles entendem que Jesus é uma criação de Deus e tem a sua posição, né? E aí 144 mil vão governar com Cristo. Então é uma interpretação muito errada e complicada a respeito daquele texto. Então eu mostrei aqui para vocês vários textos que mostram que essa Testemunha de Jeová é uma seita e nós precisamos ter cuidado com eles. Cuidado de tomar essas verdades para si, porque elas estão bem distantes do que a verdade da palavra de Deus diz. Então, tome cuidado. Este foi nosso vídeo de hoje, falando para você sobre esta igreja. Espero que você tenha gostado. Se você chegou aqui assim agora e não sabe quem eu sou, então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Alba. Você está no canal há pouco tempo. E já peço a você, se você ficou aqui até o final, que você possa curtir, dar like, compartilhar, comentar se quiser. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo outros 2 vídeos que eu fiz sobre outras igrejas. A gente tem avaliado aqui e mostrado erros doutrinários, né? E esses erros doutrinários são muito complicados. E a gente tem mostrado também, nesse caso aqui, né? Seita. Por que é seita, né? Principalmente porque nega a divindade de Cristo. Então, quando se coloca Cristo em segundo plano, já é considerado uma seita, não é? Negando aí a divindade de Jesus como Deus encarnado. Então, isso é muito complicado e nós precisamos estar atentos. Para quê? Para não sermos levados pelos ventos de doutrina e muitas vezes nos afastarmos daquele que nos chamou para sermos seus servos. Então andemos vigilantes. E essa é a minha mensagem aqui neste canal. Muito obrigado por você me acompanhar. Deus te abençoe e até a próxima.